Olá pessoal, vamos para mais uma aula agora da nossa disciplina de linguagem de programação e a aula de hoje vai ser sobre conceitos mais abstratos da linguagem de programação. A gente vem focando nas últimas aulas sobre alguns conceitos específicos de linguagem de programação, basicamente no contexto da linguagem StandardML e de programação funcional no geral. Mas hoje a gente vai dar um passo atrás e usando as coisas que a gente aprendeu nessas últimas aulas, a gente vai mostrar como falar sobre linguagem de programação de forma mais abstrata através da criação da nossa própria linguagem de programação. É uma, bem simples, mas a qual a gente vai adicionando detalhes com o desenvolvimento. Então, bem, vocês estão percebendo que eu não estou usando a tela do Emacs, o meu editor de texto e muito mais. Estou usando aqui um um canvas no qual eu vou simular o quadro, porque essa parte da aula é um pouco mais abstrata e depois a gente vai voltar à programação ao vivo para mostrar os conceitos. Tá. Então, primeiro, o que é uma linguagem, né? Você tem uma determinada linguagem L, do qual linguagens de programação são um tipo de linguagem, mas uma linguagem, de forma mais geral, tem basicamente dois componentes. Esse primeiro componente é o que nós chamamos de sintaxe, e esse segundo componente, opa, uma coisa que vocês vão ter que me perdoar é que eu não estou ainda muito proficiente com o uso desse drawing tablet aqui, então minha letra já não é lá grandes coisas, então aqui é um trabalho em progresso. Certo. Então existem dois componentes principais para a linguagem de programação: sintaxe e semântica. Não só para a linguagem de programação, mas para linguagens em geral. Qualquer linguagem. Existe português, por exemplo, uma linguagem natural, ou inglês, que seja, também tem esses componentes. A diferença é que para linguagens mais estruturadas ou mais formais, como linguagem de programação, nós temos uma melhor definição exatamente do que são esses conceitos. Mas, antes de botar o carro na frente dos bois, o que é sintaxe? Sintaxe é a forma como nós especificamos aquilo que a gente pode escrever em uma linguagem. Então, por exemplo, digamos que nós estejamos lidando com a linguagem das expressões aritméticas. Expressões aritméticas simples, em que você tem apenas adição e subtração de inteiros, por exemplo. Então, um exemplo de uma sentença, uma linguagem, eu vou usar aqui aspas para marcar um string dessa linguagem. Por exemplo, você pode escrever isso daqui: 25 mais 5 menos 6. Então, essa é uma sentença que você pode escrever na linguagem de expressões aritméticas, por exemplo. E o que a sintaxe lhe dá, o que o componente de sintaxe da linguagem determina é como que você escreve essas sentenças. No caso de linguagem de programação, a sintaxe determina como que você escreve os seus programas. Então existe uma determinada forma de você especificar a sintaxe de uma determinada linguagem, e isso vai lhe dizer como que você gera sentenças para essa linguagem. Ok, esse é o primeiro componente. Mas uma vez que você tem essas sentenças, ao que elas correspondem? Como que você as interpreta? E é isso ao que nós damos o nome de semântica. Então, por exemplo, a semântica dessa sentença que nós escrevemos aqui é, por exemplo, 24. O que é que isso quer dizer? 24 é o resultado da avaliação dessa sentença. Se nós utilizarmos os operadores de aritmética que nós temos ali, nós vamos chegar ao resultado 24 utilizando a interpretação desse símbolo aqui como adição, desse símbolo aqui como subtração. E com a ordem de precedência de que essa parte da expressão é avaliada antes dessa parte da expressão. Então, assim, nós temos 25 mais 5 menos 6, corresponde a 25 mais 5, 30 menos 6, 24. Esses são os componentes básicos de qualquer linguagem: sintaxe e semântica. Como que você gera sentenças nessa linguagem, como que você interpreta essas sentenças. Quanto mais complexa for a sua linguagem, mais complexas serão as especificações da sintaxe e da semântica dessa linguagem e, consequentemente, como que você escreve sentenças, como que você reconhece sentenças, como que você checa que as sentenças estão escritas de forma correta, como que você interpreta essas sentenças.
Então, esses são conceitos gerais de linguagens que se aplicam naturalmente em linguagem de programação também, uma vez que linguagens de programação são meramente um exemplo, um tipo de linguagem que você pode definir. Certo. Esse é o preto. Yes. Certo. Então, uma vez que nós tenhamos esses componentes básicos de linguagem, como que em uma linguagem de... Então, vamos separar aqui. Como que, digamos que eu tenho uma linguagem de programação, como que em uma linguagem de programação esses componentes são manuseados por quais elementos de ferramentas que nós construímos para a linguagem de programação em geral. Então, em uma linguagem de programação, o que acontece é que você escreve um determinado programa, P, e como que a partir desse programa você chega à execução desse programa. A primeira coisa que você vai fazer é fazer o que nós chamamos de parsing desse programa, certo? Então você, como eu falei, minhas habilidades estão bastante limitadas aqui, mas enfim, vamos aprender. Então, parsing. O que parsing faz? Dado um programa, uma sentença de uma determinada linguagem de programação, você vai fazer duas coisas. Você vai primeiro fazer a tokenização desse programa. E depois você vai fazer a transformação desse programa tokenizado. O que é tokenização? Tokenização é dado que você tem um string que corresponde ao seu programa, você separa essa string em vários pedaços. Esses pedaços são chamados de tokens. E uma vez que você tenha isso, você faz a transformação dessa string tokenizada em uma representação abstrata. Isso é tudo que parsing faz. Então, depois de você fazer o parsing de um programa, você passa da sintaxe concreta para a chamada sintaxe abstrata, que é geralmente uma árvore sintática abstrata, em inglês AST, Abstract Syntax Tree. Então, esse é o primeiro componente da interpretação de qualquer linguagem de programação. Quando você escreve um programa e você quer fazer a análise ao que esse programa corresponde, você quer rodar esse programa, por exemplo, esse é o primeiro passo que você tem que aplicar. Então, você começa aqui, como eu falei, com a sintaxe concreta e você passa para o que nós chamamos de sintaxe abstrata. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso que nós tínhamos escrito aqui, antes dessa expressão aritmética. Então, quando você escreve, por exemplo, essa expressão aritmética que nós temos aqui, no que seria a sintaxe concreta dessas linguagens simples de expressões aritméticas. Então, só para detalhar aqui, isso aqui é linguagem de expressões aritméticas. Certo. Então, antes de nós, uma vez que escrevemos o programa em sintaxe concreta, chegarmos à interpretação daquele programa, vai ocorrer uma transformação dessa sentença em sintaxe concreta em uma sentença em sintaxe abstrata. E como eu falei, geralmente a forma como nós representamos abstratamente programas é através de árvores sintáticas abstratas, ASTs. Então, qual que seria a AST que corresponde a essa sentença, nessa linguagem aqui de expressões aritméticas? Seria essa daqui.
em que, ao fazer a soma de 25 e 5, o resultado nós subtraímos 6. Então, essa é a representação abstrata dessa sentença. Essa é a AST da sentença que nós escrevemos aqui. Essa é a árvore que abstratamente corresponde a essa sentença. Ok. Então, uma vez que, para uma determinada linguagem de programação, nós temos essa transformação, que é feita pelo parsing, nós então precisamos interpretar essa representação abstrata. E qual que é a razão de se fazer isso? A razão de se fazer isso é porque é mais simples definir regras de interpretação para uma representação abstrata e estruturada de uma sentença, de um programa, do que é para uma representação não estruturada. Por exemplo, só para dar o exemplo mais simples possível, nessa representação abstrata aqui, nós sabemos qual que é a ordem em que as operações estão acontecendo, enquanto que nessa daqui nós não sabemos necessariamente qual que é a ordem que as operações estão acontecendo. É preciso que, no momento em que nós fazemos a transformação dessa sentença concreta para essa sentença abstrata, nós definamos qual que é a ordem sobre essas operações aqui. Certo. Então, existem outros fatores, mas o primeiro fator primordial é esse, é que a transformação em algo menos estruturado em algo mais estruturado facilita a nossa interpretação daquele programa. Ok, então, voltando ao ponto de você tem uma determinada linguagem de programação e como que essa linguagem de programação é manuseada pelas ferramentas que nós estudamos em geral. Certo. Então, como eu falei, o primeiro componente é o de fazer o parsing na linguagem. Você faz a tokenização de um determinado programa em sintaxe concreta e aí você vai fazer o parsing. Certo. E a partir disso você obtém a representação sintática abstrata, a AST. Representação sintática, é isso. Como uma árvore, geralmente, como nesse exemplo aqui, desse programa. E uma vez que você tem esse AST, nós podemos fazer a interpretação do programa. Ok. Então, voltando ao que nós temos aqui. Então, a AST é dada para um componente que vai fazer a interpretação, que é o chamado interpretador, the interpreter. E o que é que esse componente faz? Esse componente vai olhar para a representação abstrata do seu programa, para essa AST, essa representação estruturada do seu programa. Esse interpretador vai ter um conjunto de regras que ele aplica para como que cada operador aplicado a determinados argumentos deve ser interpretado, e isso vai definir o significado do seu programa. E o que vai acontecer é que, ao passar pelo interpretador, que você vai ter o resultado. É a avaliação daquilo que o seu programa significa. Esse tipo de paradigma aqui é o chamado paradigma de interpretação. Não paradigma. Não, esse tipo de estrutura é aquele que é utilizado em linguagens interpretadas, em que você, a partir da representação abstrata do seu programa, você faz diretamente a interpretação de seu resultado. Existem outras formas de fazer isso, que é com os chamados compiladores, com os quais vocês, com certeza, tanto com interpretadores como com compiladores, vocês já terão interagido. Compilers. O que um compilador faz? Um compilador recebe um determinado programa, ou em sintaxe concreta ou em sintaxe abstrata, e ele faz a transformação desse programa. Então ele não te dá diretamente o resultado. Ele gera código que é interpretável. Opa. Que é o chamado código de máquina, em geral. Que é um código que é diretamente interpretado
pelo hardware em que você está rodando o seu programa, que é chamados arquivos binários. Então, o que um compilador faz em alto nível é isso. Ele faz algo mais do que o interpretador faz. Enquanto que o interpretador diretamente analisa a representação abstrata do seu programa e lhe dá o resultado, então o interpretador ele é responsável ele mesmo pelo fazer a comunicação com o hardware. Ele não faz uma transformação do seu programa em alto nível nessa representação abstrata para uma representação de baixo nível que vai diretamente dizer como que a máquina deve avaliar o seu programa. O interpretador faz isso por você. Ele cria essa camada sobre a comunicação com o hardware. Enquanto que o compilador ele faz diretamente a transformação do código de alto nível, por exemplo, essa representação em sintaxe abstrata aqui, ou ele pode ter um parsing nele mesmo, que é uma coisa comum, que ele faz a transformação da sintaxe concreta na sintaxe abstrata, ele vai ter uma representação interna do seu programa, e ele vai transformar esse programa dessa representação abstrata para essa representação de baixo nível que vai diretamente se comunicar com a máquina. Existem outras coisas que compiladores fazem, né, que são extremamente importantes para o uso prático de linguagem de programação, que é a otimização de seus programas, porque nós escrevemos programas nessas linguagens de toda linguagem que nós escrevemos programa, via de regra, é uma linguagem de alto nível, no sentido de não ser uma linguagem que é compreensível pelo hardware. Quando as pessoas começaram a programar, as pessoas programavam em linguagens de extremo baixo nível, que é as coisas que a gente ouve, que isso é muito depois do tempo de todos nós, é, que é programar com esses cartões que você perfura, né? Que você dá uma máquina e isso corresponde aos zeros e uns que vão dizer como que os bits devem ser manipulados internamente. Ninguém programa dessa maneira. Existem mesmo linguagens como Assembly que diretamente lidam com os processadores dos hardwares, são linguagens de alto nível comparado com isso. Isso tudo é para dizer que existem formas eficientes de escrever programas nessa linguagem de baixo nível, e uma vez que nós escrevemos programas de alto nível, por exemplo, na linguagem ML que a gente está utilizando, uma linguagem de bem alto nível em comparação com Assembly, é preciso que as operações que são escritas nessa linguagem de alto nível sejam transformadas em operações que na linguagem de baixo nível possam ser executadas de forma eficiente. E é isso que compiladores fazem. Fazer uma transformação ao mesmo tempo em que você tem um determinado programa, ele vai gerar um outro programa nessa outra linguagem que não apenas corresponde ao que você escreveu inicialmente, nessa transformação de abstração, mas ele é uma otimização daquilo que você escreveu inicialmente, no sentido de que ele muda o comportamento de algumas coisas para que você consiga ter a execução eficiente.